Pai, eu peço teu perdão pela falta de perdão que eu tive. Deus está do seu ladinho. Eu senti a presença dele. Fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. Eu renuncio desprogramação neurobiológica, eu renuncio os arcturianos, eu renuncio a mandala do Egito, eu renuncio as mandalas da prosperidade, eu renuncio a constelação familiar, renuncio a desprogramação neurobiológica, ali falando com os anjos. Saindo em nome de Jesus. Vamos, vamos, vamos. Nem mais um segundo nela. Vamos. Pra fora em nome de Jesus. Yes. Aleluia. Aleluia. Eu vou iniciar porque o negócio às vezes vai 3, 4 horas, né? De reunião de avivamento aqui. A gente começa a pegar fogo e quando vê tá madrugando já. Tudo pra glória do nosso Deus, né? Temos algumas pessoas novas hoje, então rapidamente eu vou me apresentar. Meu nome é Pablo, eu sou simplesmente um filho de Deus, eu não tenho nenhum super título, mas eu sou um rapaz que fui adotado ali com 1 ano e 9 meses por um casal de pastores, pessoas maravilhosas que me ensinaram que Deus era meu pai, mesmo que eu tivesse sido adotado por eles aqui na terra, eu tinha um pai que era um pai celestial. Então eu cresci ouvindo essa boa nova, né? De que Deus me amava e de que Deus era perfeito e que os meus pais terrenos não seriam perfeitos. Eles mesmos me diziam isso. E isso me ajudou bastante na minha jornada de identidade, né? De estar muito assegurado na opinião de Deus e não dos homens. Por um tempo eu tive minhas crises, eu tive os meus enganos. Quando a gente vai crescendo ali, a adolescência principalmente, né? A gente sabe como é uma fase de muitas decisões, uma fase que a gente é muito influenciado também por outras questões, por outros grupos de pessoa. Eu acabei vivendo uma vida que eu considero morna, hipócrita mesmo, me chamando de cristão. Eu não li a Bíblia para falar a verdade, não estava nem sabendo o que estava acontecendo direito. Eu sabia um versículo aqui, um versículo lá, algumas músicas, louvores que cantava na igreja, né? Aquilo que muitos já estão acostumados a ouvir e cantar, mas eu não vivia uma vida de acordo com a Bíblia. Eu não vivia uma vida que Jesus mostrava na Bíblia que os seus discípulos e seguidores, aqueles que se chamavam de cristãos, viveriam. Eu não frutificava de nenhuma daquelas formas e eu ainda fui preso por um longo período da minha vida, por muitos e muitos anos, em vícios de pornografia, masturbação. Eu tinha ataques de raiva, eu não conseguia controlar, daí eu ficava batendo na mesa, sabe? Não tinha domínio próprio. A gente sabe que um dos frutos do Espírito Santo é autocontrole e domínio próprio, e isso era algo que eu tinha muita dificuldade. Nessas minhas lutas e aflições, eu tentava. Eu sabia que, por exemplo, pornografia e masturbação não era algo bom. Eu já tinha essa convicção, mas eu tentava parar por um tempo, e aí entrava em concordância com a tentação e caía de novo. E eu ficava muito confuso, sabe? Por que eu tenho que viver a vida inteira dessa forma? Tem que ter algo mais. Eu tô resumindo bastante a minha história, tá, gente? E aí o que aconteceu foi que eu casei. Eu já estava ali 2, 3 anos no casamento, como casado já, imagina isso. E eu tinha esses vícios, vivia escondia da Natália, minha esposa, então ela não sabia. Eu morria de medo de que se ela me pegasse no flagra, ela ia querer se divorciar ou algo do tipo. Então minha vida era muito tensa, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria amar a Deus, eu queria segui-lo, e eu nunca duvidei da existência de Deus, né? Eu olhava para a natureza, eu olhava para anatomia, olha para qualquer coisa, é impossível na minha percepção, na minha cabeça sempre foi de que não existe um ser maior, não existe alguém super inteligente, superior a mim, de que tem organizado tudo dessa forma. Por mais de que eu era um cara, né, cheio de perguntas, eu sabia que Deus existia. Mas eu não tinha de fato esse relacionamento íntimo com Deus. Era mais ali eu e meus rituais, tentando, sabe, na força do meu braço, no meu próprio entendimento, tentando seguir a Deus. Mas eu não tinha ainda de fato me entregue completamente, 100%. E aí eu tive um encontro na minha sala de estar, só eu, uma Bíblia, né? Minha Bíblia normal, assim. E aí sei lá, eu pensei, cara, vou quase que dar uma última chance, né? Eu preciso dar uma olhada na Bíblia de verdade.
eu por mim mesmo descobri se Deus é real ou não e sei lá, eu precisava de algo a mais. Eu já estava sentindo essa fome, talvez alguns de vocês vão se identificar. Tem quase que uma fome muitas vezes para conhecer a verdade, assim. Tem que ter algo a mais, e se existe, eu preciso encontrar esse propósito, eu preciso receber esse destino desse ser superior, Deus. Eu preciso ter uma direção, sabe, na minha vida. E as coisas não podem só ser da forma em que eu vejo aqui no mundo natural. Aí eu peguei minha Bíblia, li Mateus. Tem Antigo Testamento, tem Novo Testamento na Bíblia, para quem sabe. E aí tem um livro chamado Mateus, que é basicamente esse cara, Mateus, que viveu com Jesus na época dele, andou com ele, foi um discípulo dele. Ele escreveu quase que um relatório, assim, de forma bem precisa das coisas que ele viu Jesus falando, ensinando, viveu. Quem vai estudar a Bíblia de forma mais profunda para verificar, né, da onde veio, se é só invenção humana para manipular, para roubar dinheiro das pessoas, ou se de fato é um registro histórico, vai sempre descobrir que praticamente todos os pesquisadores vão verificar de que a Bíblia ele é um documento histórico, né? Principalmente ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu comecei a ler e li Mateus, toda a carta de Mateus, então, ou o livro de Mateus na Bíblia. Ali li Marcos, João, Lucas. E aí eu voltei para Mateus e li Mateus mais umas 3 vezes. E tipo assim, eu não sou, agora eu sou, né? Mas eu não era o tipo de cara que lia, tá? Tipo, mano, eu amava assistir vídeo do YouTube, filme, música, sempre curti música demais. Então assim, não sei se na verdade eu era assim simplesmente porque eu gostava ou se porque com toda essa popularização da internet e a tecnologia ficou tão fácil, né, de acessar conteúdo, de consumir informação, que eu tava simplesmente só consumindo dessa forma. Agora pegar um livro e ler, pegar a Bíblia então, que é um livro gigante, e ler, estava fora dos meus desejos, fora, sei lá, do que qualquer coisa. Eu ficava entediado, eu achava a Bíblia chata e eu não entendia nada, pra falar a verdade. Mas aí, quando eu tive esse momento, eu tô sendo sincero, né, gente? Sempre transparência. Aí, quando eu tive esse momento na minha sala de estar, lendo, mas assim, de uma forma louca, esses relatórios dessas pessoas que andaram com Jesus, cara, algo mudou em mim que é difícil de explicar, mas se eu puder colocar em palavras, é quase como se um véu tivesse sido arrancado do meu rosto, da minha cara, e a Bíblia meio que virou um espelho, basicamente, e eu vi o nível de hipocrisia que eu vivia na minha vida. E assim, a maior parte de nós não gosta de falsidade, não gosta de hipocrisia, e a gente quer viver uma vida, né, uma vida digna, uma vida de honra, uma vida transparente, uma vida de confiança. Então, quando eu vi o nível da minha hipocrisia, que eu me chamava de cristão, eu me chamava de seguidor de Jesus, eu até liderava louvor na igreja, sabe? Tocando violão, cantando. Então, assim, para os ritos, os rituais, as coisas continuavam de forma normal, né? Mas eu vi que eu ainda vivia em vícios, em correntes, em fortalezas mentais. Eu vivia, essa palavra, eu vivia aprisionado. Eu não conseguia sair dessas prisões, por mais que eu quisesse, porque eu queria, né? E aí quando eu li então esses relatos das pessoas que andaram com Jesus, eu prestei muita atenção no que Jesus dizia, no que ele ensinava. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, já começa por aí, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu olhava pra minha vida, eu não amava Deus sobre todas as coisas. Eu amava um monte de outra coisa antes, pra falar a verdade, e aí Deus estava lá no meio. Aí Jesus também fala que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, ou depois ele fala amar ao próximo como eu vos amei. A gente sabe que Jesus entregou a sua vida por nós, pelos nossos pecados, pagou o nosso preço, pagou nossa conta, digamos assim, o nosso empréstimo, débito, sei lá, nem um empréstimo, mas era só uma conta que nós tínhamos. Ele pagou a nível espiritual, a nível natural. E aí, quando eu fiquei olhando tudo aquilo, eu pensei, cara, eu não amo o próximo como a mim mesmo, sabe? Às vezes a gente acha que nós somos boas pessoas, mas quando a gente para observar pequenos comportamentos, ou o que acontece aqui dentro, ó, a forma que a gente pensa das outras pessoas, ou às vezes a gente solta uma fofoquinha, fica falando mal das pessoas pelas costas, Jesus condena isso também. Isso é basicamente matar alguém, matar a reputação de alguém. Então a gente acha que é só uma coisa mínima, nada a ver.
e continua vivendo a vida de forma, sendo sincera, orgulhosa, né? De uma forma egoísta e voltada para nós mesmos sempre. É quase um modo sobrevivência que a gente vive muitas vezes aqui, né? No nosso tempo aqui na Terra. E aí eu vi que, eu preciso ou acreditar que a Bíblia, Jesus, toda essa parada aí que os crentes falam, né? Que isso tudo é verdade, que esse Jesus existe, eu sabia que ele existia, mas que ele está vivo, de que ele me ama, de que ele quer se relacionar comigo, de que ele tem já o poder de me libertar desses pecados, esqueci a palavra, gente, dessas correntes. Eu preciso fazer a minha parte também. Eu preciso perdoar, pedir perdão, eu preciso confessar pecado para quem eu entendo que por questões de sabedoria eu devo confessar. Por exemplo, minha esposa, eu precisava confessar de que eu estava preso em pornografia e masturbação e tal. Eu precisava, como a Bíblia coloca de uma forma bem interessante, eu precisava morrer para mim mesmo, para que finalmente Cristo vivesse em mim e através de mim. E muitas vezes a gente ouve aí um evangelho, uns ensinos meio diluídos, vamos colocar dessa forma, onde quase que Jesus se torna esse seguro de vida, se torna esse gênio da lâmpada, é esse cara ou esse Deus que vai fazer tudo que eu quero, sabe? E aí, tipo assim, não necessariamente eu preciso fazer o que ele quer, mas ele satisfaz os meus desejos. A gente ouve muitas vezes, até em igrejas, infelizmente, esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino. E quando eu li a Bíblia por mim mesmo, tá? Eu peguei a Bíblia, fui a fundo, li, eu vi que não é nada disso. E cada um que está aqui na chamada tem essa possibilidade, né? Facilmente aí de encontrar uma Bíblia e pesquisar por si mesmo, ver o que Jesus de fato fala, e não só o que as outras pessoas falam de Jesus. Então, gente, por mais que eu tô aqui, ó, compartilhando minha experiência com vocês, compartilhando um pouco da minha jornada, e eu vou passar um pouco de ensino para vocês também sobre questões de libertação e tal, demônios, essas paradas assim. Por mais que eu esteja falando, só o fato de vocês me ouvir não vai mudar necessariamente a vida de vocês, a forma que vocês se entregam para Deus. Porque essa é uma escolha pessoal através do livre-arbítrio de cada um. Então, vocês têm a opção também de pegar a Bíblia, ir a fundo, começar a falar com Jesus. Ei, Jesus, você aqui na Bíblia está dizendo isso é verdade? Ou às vezes a gente tem pergunta, aonde você estava, Jesus, quando tal pessoa me abusou sexualmente? Aonde você estava, Jesus, quando, sei lá, as crianças estão ali morrendo de fome? A gente fica indignado com algumas questões e tem algumas perguntas que vêm, às vezes, de um coração bom, sim, de tipo assim, cara, se Deus existe, se Jesus é real, por que tem tanta maldade no mundo, né? Se Deus pode fazer assim e acabar com tudo, por que a gente continua vendo desgraça? Por que o Rio Grande do Sul alagou e tantas pessoas morreram? A gente pode ficar nessa conversa por muito tempo. Mas quanto mais eu me aprofundei na Bíblia, lendo eu por mim mesmo, não vivendo mais a fé dos meus pais, mas começando a tomar responsabilidade da minha própria fé, da minha própria caminhada com Deus, meus olhos começaram a se abrir e eu vi que Deus, ele não é esse cara ruim, por mais que às vezes eu não entenda como as coisas funcionam. Para essa questão de bem e mal, porque ainda existe maldade nesse mundo, a gente vê a vida de Jó, quando Jó passa por umas tribulações bem, bem tenebrosas. Se você já leu o livro de Jó, o negócio é tenso, mas Deus mostra a grandeza dele, de como ele tem que gerenciar muitas outras coisas que não passam nem pela nossa cabeça. Então não tem como um ser humano entender o que é estar fora do tempo, não tem como um ser humano entender o que essa ação, essa consequência vai gerar para o meu próximo. Enfim, Deus é Deus, a gente não é, e tem que ter um coração humilde para entender isso e continuar confiando nele e andando com ele. Então fazer perguntas está tudo bem, não é um problema, mas o importante é a gente continuar nessa busca pela verdade. E aí, por que não, algumas dessas perguntas serão respondidas no caminho. Não posso garantir que todas, mas as principais que pelo menos eu tinha na minha vida, eu recebi paz, recebi conforto, recebi revelação e hoje eu confio plenamente em Deus. E muitas das vezes eu apenas caminho em fé. Tipo assim, não tô vendo, não tô entendendo, mas a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento, mas sim na palavra que vem de Deus. Então, quando a gente vai colocando o nosso ego, o nosso orgulho mais para baixo, vai começando a ouvir a voz sutil de Deus que fala.
por pensamentos, que fala por outras pessoas, mas a gente que fala pela palavra graphe, que a gente fala, que chama, que é a Bíblia, né, sua palavra escrita. Então a gente começa a conhecer esse Jesus, esse Deus, de uma forma não religiosa, mas de uma forma real. E aí, enfim, a parada é doida, né? O que aconteceu comigo, depois dessa revelação da minha hipocrisia, eu confessei meus pecados, foi uma escolha. Eu senti no meu coração queimando assim, eu preciso falar pra Natália o que tá acontecendo com as questões de pornografia e masturbação. Eu quero confessar pros meus pais, que são os meus pastores também. Inclusive falei, testemunhei na frente da igreja. Então, assim, são coisas que eu sentia. Foi o meu processo de morrer pra mim mesmo, para que eu não me importasse mais com a minha reputação e pudesse se importar somente com a opinião de Deus em relação à minha vida. Porque vendo o que Jesus falou na Bíblia, principalmente ali nos evangelhos dele, eu comecei a perceber, uou, eu estarei perante Deus Pai, e tudo que está no oculto, tudo que está escondido, todas as escolhas que eu fiz, tudo que eu falei, ou ainda falo ou faço, um dia virá à luz, e eu não tenho mais como esconder, eu estarei perante Deus. E aí eu recebi o primeiro toque do temor de Deus, que muitas pessoas não gostam de ouvir, né? As pessoas não gostam nem de falar disso na igreja às vezes, porque não entende que o temor de Deus é uma grande reverência por ele, quem ele é, mas é esse respeito e entendimento humilde de que, uau, esse Deus me criou, ele é maior que eu, ele é justo, eu não sou, ele sabe o que é certo, eu acho que eu sei o que é certo, e se eu sei alguma coisa certa é porque eu recebi como herança dele. Então eu percebi, uau, eu não posso me importar mais tanto com o que as pessoas falam ou pensam de mim, ou a minha grande reputação que eu carrego de ser o que? Pablo, o crente, o líder de louvor, o filho do pastor, o cara que, sei lá, tanto faz. A gente olha para nós mesmos, né, e a gente sempre tem medo de que as pessoas vão pensar algo contrário de algo que, infelizmente, não saudável, muitas vezes está conectado com o nosso senso e percepção de identidade. Então, morrer para si mesmo custa tudo, falando para vocês, tipo assim, custa mostrar para quem tem que ser mostrado, né? Primeiramente para Deus, você pede perdão para ele e ele te perdoa, como a Bíblia fala, mas você precisa pedir perdão para alguém, vai te custar morrer para si mesmo. Quando eu confessei para Natália, eu senti que eu ia morrer, tipo assim, cara, minha vida tá acabando mas eu só queria estar bem diante do meu Pai, Deus. Para resumir, o meu processo aí de santificação, de arrependimento e de pecado, foi ter um coração de eu preciso me importar mais com o que Deus pensa e não tanto com o que o ser humano pensa sobre mim, porque no fim dele eu vim e para ele eu irei. Então é isso que vale para minha vida. E aí eu confessei meus pecados, um processo de cura iniciou ali no meu casamento e aconteceu algo muito doido, gente. Quando eu testemunhei sobre isso, compartilhei abertamente, assim como eu estou compartilhando para vocês hoje, mas compartilhei pela primeira vez lá na minha igreja, na cidade de Land of Color, aí no Brasil. Enfim, fui falando com outras pessoas de forma informal sobre essa minha hipocrisia e de como Deus tinha me acordado para a vida. O poder de Deus que eu li na Bíblia que tinha, começou a aparecer nesses lugares que eu estava, nesses ambientes em que eu compartilhava o meu testemunho, ou seja, o que Deus fez na minha vida e as boas novas do reino de Deus. Então o que eu li na Bíblia, tá, de Jesus, do reino de Deus, a verdade de que ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, ele é o rei, ele é o príncipe da paz, ele é o cordeiro de Deus que deu sua vida por mim, com a junção do que ele fez na minha vida, de como ele me transformou. Quando eu compartilhava essas duas coisas juntas, por algum motivo o poder de Deus vinha e outras pessoas também recebiam coragem de compartilhar e confessar seus pecados. E aí muitas dessas vezes demônios começavam a sair dessas pessoas, ou elas recebiam curas físicas. Então é tipo assim, é um poder que não é meu, eu não tomo crédito de nada, eu não conheço nenhum método específico de cura ou libertação, eu não fiz nada por mim mesmo, é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que eu vou mostrar para vocês, falar e compartilhar, que tem gerado esse tipo de fruto, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas que ouvem esse ensino e essa mensagem, toda a glória a Deus, porque o poder é dele, a revelação é dele, e é Deus nos criando, o ser humano se afastando de Deus, e aí o próprio Deus cria um caminho através de Jesus Cristo para que a gente possa ainda assim ter uma chance de se arrepender e ser salvo por ele, sabe?
quando eu leio a Bíblia, agora eu entendo finalmente que é uma história de amor, do início ao fim, de como Deus não desistiu da gente até o último respirar que a gente tem aqui na Terra. Agora, existe algo chamado livre-arbítrio, escolha própria. Nós não somos robôs, gente. Nós não estamos sendo controlados e manipulados por esse Deus, o nosso Pai. Na verdade, ele tenta ao máximo enviar convites de salvação para nós. Convites na esperança de que a gente creia no que ele fala. A Bíblia é um grande convite para a salvação, para a vida eterna. Quando a gente ouve alguém falando sobre Jesus dessa forma, como eu estou falando para vocês, é mais uma oportunidade, mais um convite que Deus está fazendo para você, de que você se aproxime dele, sabe? E cada um está num ponto da vida diferente, numa jornada diferente. Nós temos todos histórias diferentes de vida, mas Deus ele é bom em nos salvar quando a gente fala de um coração sincero e coloca um coração numa posição humilde para receber dele, sabe? Então minha vida foi isso, e depois dessas confissões de pecado e tal, e testemunhos, semanalmente no Brasil estava ministrando pessoas, expulsando esses espíritos malignos, demônios que se escondiam nas pessoas, que eu também tinha em mim. Eu também tive que mandar um demônio embora de mim, Deus me salvou disso. E depois de toda essa transformação, nunca mais caí em pornografia, masturbação. Na verdade, o que eu sentia, essa tentação, esse impulso, essa fome de fazer esse tipo de coisa, tinha uma força de 100%. Hoje, se eu tenho uma tentação nessa área, é 5%, é 3% se eu for tentar colocar um número em relação a isso. Mas Jesus nos liberta. Se tem algum espírito maligno que está em nós, escondido, a gente não sabe. Ele é fiel para nos libertar quando a gente se entrega para ele. E aí as tentações continuam a vir de formas diferentes, mas a gente sente que tem o domínio próprio de volta. A gente tem escolha novamente, sabe? Essa é a sensação que eu tive depois de ser liberto. Então, nossa cabeça vai mudando, é uma jornada de conhecer a Deus e de ser conhecido por Ele também. Amém? Foi um resumão aí. Hoje eu estou aqui no Canadá, compartilhando essa mesma mensagem que eu estou falando com vocês agora, que eu estava falando no Brasil pelos últimos meses e anos. Agora eu estou aqui num lugar que se chama Escola de Ministérios, numa igreja Catch the Fire, que de 5 em 5 meses traz pessoas do mundo todo para ficarem morando aqui, ficarem estudando mais de Deus, para conhecê-lo. E aí eu sou encarregado agora, fui pelo menos na última escola e nessa também, de trazer o ensino sobre essa questão de libertação, sabe? E tem sido uma grande honra. É interessante ensinar inglês, é um negócio que anos atrás eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer, porque eu não conseguia nem falar inglês direito. E hoje, para a glória de Deus, estamos aí. Hoje mesmo, um pouquinho antes da janta, fui ali numa salinha com a minha esposa e a gente expulsou uns demônios de uma das alunas. Então, assim, essa é a nossa vida, tá, gente? Essa vida normal. A gente é casado, mora num quarto aqui, faz refeições normal, vive a vida, daí tem alguém que tá sendo atacado por demônio, a gente vai lá, manda embora, ora com a pessoa, tá junto com ela. E aí você vai, sei lá, dar uma caminhada, daqui a pouco tem alguém no outro canto ali, aí você vai lá e ministra também. E quando eu passo esse ensino, para a glória de Deus, o pessoal vai abrindo o coração e o Espírito Santo de Deus vem com poder. É muito da hora. Isso, exatamente, fui ali expulsar os demônios. Cara, se eu penso nisso, tipo assim, anos atrás, nossa, que loucura. Pra quem não sabe, gente, eu esqueci de mencionar, mas eu não fui ensinado nessa questão de expulsar demônio. Não é um negócio que eu aprendi ou que eu cresci vendo, tipo assim, longe disso. Eu tinha medo, tá? Dessas paradas de demônio, então talvez você se identifique. Eu tinha medo. E aí, quando eu me arrependi dos meus pecados, o Espírito Santo, que aparece na Bíblia, que Jesus promete entregar para nós quando a gente coloca a nossa fé nele, esse Espírito Santo começou a falar comigo em sonhos e me mostrar de que existiam muitos demônios escondidos nas pessoas, inclusive dentro das igrejas cristãs. E aí eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo? Ou eu tô louco, tipo assim, tô totalmente fora e nem sei como voltar disso, ou é verdade. Só que a esse ponto eu já tava firmão, assim, de que eu vou viver tudo que Deus tem. E aí eu comecei a ver esses frutos aqui nesse plano da terra também, pra glória de Deus, e não só nesses sonhos espirituais. Tá, galera, o que eu tenho preparado para vocês agora, antes da gente entrar para o momento de oração e compartilhar os corações, sexta passada, hoje é terça, né? Sexta passada eu fiz um ensino de libertação aqui pra galera
e de 23 pessoas, eu acho que 20 começaram a chorar e gritar e se entregar para Deus e confessar pecado, e foi um mover do espírito muito louco, e depois a libertação veio, a liberdade veio, e a gente conseguia ver a alegria na cara dessas pessoas. Então eu traduzi esse ensino que eu montei em inglês, traduzi para o português hoje. Me perdoem, eu fiz um pouco assim na correria, para dar tempo de fazer tudo, porque aqui a rotina é bem pegada também. Então, se tiver algum erro ali de português, de escrita, tenham graça sobre a minha vida, tá? Mas eu vou compartilhar minha tela agora e eu vou ensinar para vocês exatamente o que eu ensinei para os alunos aqui. E aí Deus é fiel para vir nos encontrar quando a gente coloca a fé nele, beleza? Eu inclusive estou gravando essa videochamada e depois eu quero... depois não sei quando, eu falo depois, mas Jesus, ele vai me ajudar a gerenciar o tempo e fazer acontecer. Mas depois eu quero colocar no YouTube para que vocês possam assistir de novo ou mandar para conhecidos, quem vocês acham que enfim, que deva receber essa revelação, né? Às vezes o Espírito Santo nos coloca algumas pessoas na mente. Então tá, deixa eu ler o chat aí, peraí, que escreveram os negócios, eu nem vi. Cerca eletrônica, berrando. Ah, mas não dá pra ouvir não, tá tudo certo aí. Eu mando pra todo mundo aqui teu vídeo, como expulsar demônios. Valeu, Carol. A Carol é a maior evangelista desse vídeo que eu conheço, velho. Ela pega e manda pra todo mundo. Obrigado, Carol. Tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas com esse vídeo também. É um vídeo contando esse meu testemunho que eu resumi pra vocês. Eu compartilho de forma mais elaborada nesse vídeo aí que a Carol mencionou. Depois vocês podem perguntar pra Carol ou pra mim e a gente manda esse vídeo aí. Tá. Bora lá, minha galera. Bora lá. Oi. Queria só comentar que eu lembrei, agora tu falou assim, a gente foi ali, expulsou os demônios. E a primeira vez que eu participei de um Zoom aqui contigo, né, foi logo depois que eu me encontrei pessoalmente contigo e com a Nath. Yeah. Tu começou a orar e tal, e teve manifestação de coisas tão assim que a gente não imagina, né? Por exemplo, tinha uma pessoa que tinha envolvimento com jogos, e aí através dos jogos o demônio entrou. E aí eu lembro que naquele dia eu pensei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sempre querendo esse sobrenatural, né? De tipo, nossa, cair aqui de novo no sobrenatural. Mas é muito lindo de ver o mover do Espírito Santo. Então é isso, cada encontro é mais especial. Obrigado, Carol, por esse feedback. E obrigado, Deus, porque tem sido dessa forma. Toda a glória a Ele. Mas né? A gente só quer mais de Deus. E Ele vem, Ele é fiel. Tem gente que lê a Bíblia e acha que o poder de Deus não existe mais, não acontece. Mas o livro de Atos nunca teve o fim. Quem já leu entende o que eu tô falando. O poder dele continua se manifestando. A gente só precisa ser humilde e continuar seguindo Ele, né? Tá, vou compartilhar minha tela. Tá, eu não tô vendo mais vocês, tô vendo só a tela também. Então, treinamento de libertação. Agora eu vou falar um monte, gente. Vou tentar não tomar todo o tempo aí da noite, pra gente poder compartilhar mais os corações depois. Treinamento de libertação. Pablo Schmitzel é meu Instagram. Tem também o Avivamento Sem Nome. Então isso é só caso vocês queiram conversar comigo depois também, não tem problema. Vamos lá. O que é libertação? Para essa parte eu quero dizer para vocês que tem muito ruído, tem muita bagunça e tem muito abuso, manipulação, que se utiliza dessa palavra de libertação, tá? Então, inclusive em igrejas, essa é a história do meu pai, na real. Meu pai era um pastor luterano e aí ele sentiu que existia mais de Deus, tinha um mover do Espírito. Aí ele saiu dessa igreja luterana que ele estava, ele plantou uma igreja, né? Fundou uma igreja. E aí, inclusive naquela época que ele fundou a igreja, e enfim, até antes, a gente via na TV muito, deve ter hoje também, mas eu não olho, mas ele disse que ele via muito na TV, sei lá, quase que um show sendo feito para essa questão de libertação. Então tem canais de TV, tem grandes franquias de igreja que utilizam da libertação quase como uma espécie de marketing, só para depois poder pedir o dízimo e pegar dinheiro das pessoas, né? Deus sabe quem é quem. Conforme a gente anda mais com Deus, a gente vai tendo mais discernimento espiritual e a gente consegue identificar mais, opa, isso aí é o mover do Espírito Santo, isso aí é de Deus, ou isso aqui é só teatro, isso aqui enfim, é usado só para manipular, roubar, enfim, acaba humilhando as pessoas de certa forma também. Então, isso não é libertação, tá? Eu quero passar para vocês a ideia de Jesus de libertação, que eu vi quando eu li os evangelhos e que é a revelação que o Espírito Santo me deu em sonhos também. É a mesma coisa que está na Bíblia.
E é nesse tipo de libertação, nessa definição que a gente vai estar caminhando, tá? Eu coloquei aqui um primeiro versículo, uma primeira parte das escrituras, para a gente entender de fato por que precisa dessa libertação, né? Define o que ela é, mas também por que a gente precisa de libertação. Por que a gente não é liberto? Vamos lá. Efésios 6,12 diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui a Bíblia já deixa claro que a gente não deve focar em atacar um ao outro. E a gente sabe como, infelizmente, a gente é rápido em atacar o próximo, em ofender o próximo, em achar que o próximo é o problema. E a gente foca em uma pessoa, foca nos pais, foca, sei lá, em alguém do trabalho, a gente foca em pessoas e acaba não lembrando de que existem forças, existem influências espirituais que acontecem nesse mundo que nós não conseguimos ver com os olhos naturais. Então, só para deixar claro, a nossa guerra não é contra a pessoa, a gente não quer ofender e atacar pessoas nunca, mas a gente precisa estar atento que essas influências, como é que essa versão coloca aqui? Essas autoridades, esses poderes, esses dominadores que vivem aí nas regiões celestiais estão tentando nos destruir, estão tentando nos atacar e fazem isso às vezes através de outras pessoas. As pessoas não percebem, nos atacam, mas existe muito ruído demoníaco, muita influência demoníaca nesse mundo e a gente acaba focando nas pessoas e não entende que é sobre um mundo não visto, né? Então, assim, por muito tempo da minha vida eu vivi nessa ignorância, assim, de não saber mesmo. Não era por mal nem nada, mas eu ficava, cara, sei lá, nem pensava. Eu ficava tão focado em mim mesmo, sabe? A gente não percebe que a gente vive tão focado em nós, que eu não percebia de que, como a Bíblia fala desse mundo que não podemos ver com os olhos naturais, né? A não ser que Deus abra essa visão, nos permita por algum motivo. Então existe uma batalha contra a nossa vida, contra a vida do nosso próximo. E não é Deus que está tentando destruir. Deus quer nos salvar. Por isso que Deus Pai enviou seu Filho Jesus para nos salvar, para que a gente pudesse crer nele, se arrependesse dos pecados. E ele então nos salva para a vida eterna e nos ajuda a caminhar a vida nessa terra até que o nosso tempo chegue ao fim aqui. E aí depois a gente sabe que a vida eterna com ele é eterna, né? É fora do tempo linear, é fora desse tempo, dessa era aqui. Então, lembrem-se, pessoal, tudo que a gente vai falar agora em relação a esses seres, demônios, espíritos malignos, esses poderes dominadores, de que Deus está nos alertando, de que eles são ruins, eles são guiados pelo diabo, Lúcifer, o Satanás, eles têm esse líder, isso é verdade, não é só papo de crente, isso aí é verdade. Então ele quer acabar com a nossa vida porque ele odeia a Deus quando ele olha para nós. Nós somos feitos ao quê? A imagem e semelhança de Deus. E como o diabo e seus demônios odeiam Deus, se rebelaram contra ele, eles acabam vendo Deus na gente. Olha que louco, né? Deus é tão bom que nos criou a imagem e semelhança dele. E aí o diabo odeia isso, o diabo quer machucar o coração de Deus, mas o diabo não tem como machucar Deus. Eles não estão nem próximos do mesmo nível. Então a única forma do diabo machucar o coração de Deus é quando ele machuca alguém que Deus ama. E somos nós, essas pessoas. Deus nos ama muito. Independente do que falaram para você na sua vida, Deus nos ama. Por isso que ele quer nos resgatar. Certo? Então, o que é libertação? Criei um parágrafo simples ali para a gente tentar entender. Libertação na Bíblia, ou nas Escrituras Sagradas, refere-se a ser libertado da escravidão espiritual. Era o que eu vivia com pornografia, masturbação, ataques de raiva incontroláveis. Da opressão ou do perigo, muitas vezes envolve expulsar demônios, isso eu vejo quase todo dia, basicamente, ou resgatar indivíduos de forças ou situações espirituais malignas. Aí eu peguei alguns exemplos da Bíblia para mostrar para vocês que já é relatado na Bíblia essas questões e não é simplesmente, uau, tá acontecendo agora, não acontecia antes sim, beber uma aguinha, né? Olha só, se você pegar a sua Bíblia e ler ela com consistência, com frequência, você vai perceber que existem muitas situações onde libertação é apresentada. Não é colocada a palavra libertação, mas é colocado situações onde influências demoníacas acontecem, é onde Deus livra o seu povo, Deus liberta o seu povo dessas opressões. E também no Novo Testamento, nossa, tem tanta história de Jesus
dos discípulos, apóstolos, a igreja de Jesus, tipo assim, fazendo milagres e expulsando demônios. Eu não sei nem contar quantos, né? Mas vamos lá. O tormento de Saul por um espírito maligno. Eu tentei deixar as referências para vocês pesquisarem depois por vocês mesmos, se vocês querem se aprofundar nisso, né? Mas Saul, para quem não sabe, ele foi o primeiro rei de Israel. Teve ali a época dos juízes, que eram líderes do povo de Israel, o povo de Deus. E aí eles queriam um rei, porque queriam um rei. E aí foi esse cara Saul, o escolhido, né? E aí acontece que Saul, ele chega um momento da vida dele, ele estava indo bem, né? Mas daí ele começa a desobedecer Deus. Deus, através do profeta Samuel, por isso 1 Samuel, é o relato ali da vida de Samuel também. Samuel começa a falar: Ei, Deus está falando para você, Saul, pegar seu exército e conquistar tal povo, por exemplo. Mas quando conquistar esse povo, não leva as ovelhas, não leva os bois, ou seja, não precisa pegar o dinheiro, as riquezas deles, porque Deus vai prover de outra forma. E aí Saul foi lá, deixou a ganância dominar e, tipo assim, matou aquele povo, conquistou eles, mas acabou pegando as riquezas, tipo assim, fez o que Deus disse para não fazer. Ou seja, já mostra esse orgulho, essa ganância. Foi crescendo em Saul. Eu não vou falar completamente da vida dele, porque tem muita coisa que aconteceu. Mas basicamente, Saul desobedece Deus, vira um cara, tipo, longe de Deus. E aí, por causa disso, um espírito maligno vem em Saul. E aí Saul tem essas manifestações demoníacas. E quem é que vem lá para acalmar ele? Deus manda Davi, que se torna o futuro rei, né? Mas até então era só um pastorzinho de ovelhas, gurizão humilde. Ele vai lá e toca a sua harpa, adoração a Deus, e aí o espírito maligno não conseguia ficar quando Davi estava adorando a Deus, né? Que história linda, assim, eu acho. Nossa, Deus, na sua graça, através de música, através da adoração a Ele com música, libertava as pessoas de demônio. Eu acho isso incrível, isso está no Antigo Testamento. O anjo da morte, no Egito. Essa é a última praga que Deus lança contra o povo do Egito para que soltem eles de escravos, para que eles vão então à terra prometida que Deus promete. Tá lá em Êxodo também. E aí é interessante esse tipo de libertação, porque tem o anjo da morte, ou seja, não é coisa boa, tá? Anjo da morte não é coisa boa, se você não entendeu. Esse anjo da morte vai passar pela cidade lá no Egito e vai matar the firstborn, os primogênitos de cada família. Então, assim, esse anjo da morte, no momento que ele passa na cidade, esses primeiros nascidos, esses primogênitos, morrem, a não ser que Deus salve eles. E aí Deus vem com a sua libertação e fala: pessoal, vão lá, passem sangue de cordeiro na porta de vocês, que esse espírito maligno, esse anjo da morte, ele não vai entrar, ele não tem a minha permissão. Então Deus liberta, protege o seu povo dessa influência espiritual maligna lá atrás no Egito, antes deles serem liberados pelo faraó para vazar e ir para a terra prometida, né? E é uma das histórias mais conhecidas, Moisés, libertação do Egito. É muito interessante, se você não viu, vale a pena ler. Mas Deus sempre teve esse cuidado de cuidar e libertar o seu povo. Só que daí o povo acabava desobedecendo, acabava ficando ganancioso e idolatrando qualquer outra coisa que se mexia ou que não se mexia, e esquecia do Deus que salvou eles. Então o Antigo Testamento, se você ler, você vai pirar, porque essa história de Deus nos salva, e aí o povo por um tempo fica bem, e aí perdem o foco e vivem sua vida pelas suas próprias paixões. E aí eles pagam caro pela consequência do pecado, e aí Deus vem de novo e diz: se alguém clamar, se alguém tiver com o coração em mim de verdade, eu vou salvá-lo. E aí Deus salva e entra nesse ciclo, sabe? Até chegar Jesus. Libertação do ocultismo, em Levítico, Deus já começa a falar pro povo de Israel: gente, não é bom vocês ficarem falando com adivinhos, sabe? Pessoas que vão ler o futuro ou falar com mortos. Então ele começa a dar essas direções. Ei, não se envolve com esse tipo de coisa, porque não é o meu espírito, não sou eu quem está falando através deles. E muitas vezes a gente, na inocência, na boa intenção, sei lá, vai em alguém que faz leitura de tarô ou lê palma da mão, astrologia. Hoje em dia tem tantas formas, métodos espirituais para a gente tentar conseguir esse conhecimento do futuro ou do passado, que a gente está tentando conseguir o controle da nossa vida, né? Se você for pensar, a gente está querendo, sei lá,
entender a vida amorosa, ou entender a questão profissional. E assim, desde o Antigo Testamento, desde lá de trás, Deus já estava dizendo para o povo dele, e que hoje somos nós, né? Gente, isso aí não é o meu poder, porque a caminhada com Deus é uma caminhada de dependência nele e dele, como se a gente fosse crianças, né? A gente sabe que não vai entrar no reino dos céus se a gente não tiver um coração humilde, um coração que depende dele, como um coração de criança. Então, a gente tenta dos nossos jeitos, sabe? E tenta buscar conhecimentos para, no fundo, sendo honesto, para tentar controlar nossa vida da nossa forma. E Deus quer que a gente libere isso. Deus quer que a gente abra a mão e diga: ok, Deus, eu confio em Ti, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Me guia através do Teu Espírito Santo. Então, é esse o convite que Deus nos faz. Então, existe essa libertação contra esses espíritos enganosos, né, que já estão há muito tempo nessa terra. E conforme os anos passam, conforme as sociedades mudam, sendo honesto, esses espíritos malignos só mudam de nome. E eles vão trazendo quase que um novo marketing deles, assim. E a gente vai caindo, muitas vezes, por engano mesmo, inocência. E a gente, sei lá, só muito tarde da vida descobre que no fim não era coisa boa, sabe? No fim, esses espíritos guias não são quem eles dizem que são. Tem muita gente que trabalha com essa questão de interação com espíritos e tal. E tem gente que até tem um trabalho profissional nessa área. E aí, no momento que essas pessoas começam a de fato acreditar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que esses espíritos guias talvez não sejam quem eles são, e começa a trazer Jesus para a conversa e colocar sua fé somente em Jesus, esses espíritos guias, muitas vezes isso acontece, tá, gente? Eles mostram quem eles realmente são e começam a ficar bravo. Você não pode fazer perguntas, você não pode ficar mencionando o nome de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Tipo assim, qualquer outro espírito, qualquer outra religião que você quiser ter, qualquer outro mantra, qualquer outra ideia espiritual, você pode vir, você pode receber, adotar na sua vida, é só paz e amor que eu quero, e você acha que tá tudo bem. No momento que você começa a se posicionar no coração, no sentido de Jesus é o maior de todos, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, como fala em Mateus, esses outros espíritos que eram tão legais e receptivos, eles se revoltam, ficam bravos, porque eles odeiam o nome de Jesus Cristo. Porque eles sabem, a Bíblia fala que até os demônios temem a Deus, eles não duvidam da existência de Deus, e eles sabem quem Jesus é, no mundo espiritual e natural. E aí os espíritos guias acabam mostrando que não são espíritos guias, e sim são demônios, ou entidades, ou aquilo que a gente leu em Efésios 6:12, são essas influências celestiais não boas, né? Malignas, disfarçadas. Eu sinto o Espírito Santo agora me inspirando para falar sobre isso, essa questão de espírito guia. Então por isso que eu fiquei batendo nessa tecla agora, tá? Acredito que é para alguém que está assistindo essa live, tá nessa videochamada. Pode ser interessante. Se é você, preste atenção, hein? O Espírito de Deus já está se movendo. Jesus expulsa demônios e cura os enfermos. Isso era tipo rotina dele. Que nem a Carol brincou antes, que eu falei, fui ali comer um lanchinho, expulsei um demônio, fui no banheiro, expulsei um demônio. Tipo assim, a rotina, né, da minha vida, expulsar demônio, avançar o reino de Deus, pregar as boas novas. Mas a rotina de Jesus era assim, só que muito mais intensa, né? Nos anos ali de ministério dele, que está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele andava pelas cidades o dia todo, expulsava demônio, curava enfermo e anunciava de como Deus era lindo, como o seu reino era real, como o seu reino já estava ali, e de como era o desejo de Deus Pai, de que nós colocássemos nossa fé em Jesus, que era o Filho enviado dele, nascido da Virgem Maria, e que depois se entregou por nós na cruz e não ficou morto, ele ressuscitou. Aleluia. Jesus liberta um homem que estava cego e mudo devido a domínio demoníaco. Isso é registrado ali em Lucas 11, 14 e 23. Só que, gente, eu coloquei só alguns versículos, mas tem muito versículo. E não é só versículos, são muitos registros do que Jesus fez no seu tempo, na sua rotina, nos seus ensinos. Então, era a rotina de Jesus caminhar por aí, curar, amar as pessoas, falar do perdão, perdoar,
e expulsar demônio. Filipe prega em Samaria e muitas pessoas são libertas dos demônios. Então, não só Filipe, como muitos outros discípulos e apóstolos, essa era a vida deles. Depois que eles colocavam sua fé em Jesus, se arrependiam dos seus pecados e decidiram realmente ser como seu mestre. É isso que a palavra discípulo quer dizer, tá? Ser como seu mestre. Esse era o objetivo de vida deles. Então, quando a gente se chama cristão, tecnicamente a gente está querendo dizer que eu quero ser como Cristo, quero ser como o meu mestre. Então por isso que a gente precisa viver uma vida de real, entendeu? Tentando ser como Cristo, olhando para Ele, não tirando os olhos dele e tentando ser mais como Ele. E Ele nos chama, né, de seus filhos e também seus irmãos, e a Bíblia fala que a gente será redimido através de Cristo, sendo parecido com Ele, sendo como Ele, na verdade. É muito interessante, mas isso é mistério para outra conversa. Então Filipe prega em Samaria, ele liberta muitas pessoas de demônios, e eu gosto dessa parte aí, desse registro, porque fala que a cidade em que Filipe foi e ministrou aí a libertação e pregou o evangelho, depois que as pessoas foram libertas, alegria veio sobre aquela cidade. Então, libertação não é um negócio de se ter vergonha, como a gente foi ensinado muitas vezes pelos filmes de terror, sabe? Onde o medo é injetado na gente, a gente nem percebe. Ou libertação parece esse negócio horroroso que a pessoa tem que estar com vergonha, ou só pessoas ruins têm demônios. Na verdade não é isso, às vezes a gente é enganado, nós queremos fazer o bem, nós queremos até buscar a Deus, conhecer a Deus, a gente está nessa busca, mas esses demônios são sujos, eles estão nem aí, eles se disfarçam de tudo que é coisa, de tudo que é método, de tudo que é religião, e aí, enfim, eles querem nos afastar de Deus, eles querem que a gente se rebele contra Deus, né? Para que a gente, de fato, vá para o inferno sendo condenado com eles e não viva a vida eterna que Deus quer que a gente viva com Ele no céu. Então, além de viver essa vida de liberdade aqui na terra, Deus quer que a gente viva com Ele no céu, nos novos céus, nova terra, que a Bíblia promete, que Ele promete, né? Quando eu falo a Bíblia, é Ele, quando Ele promete. Então, céu e inferno é real. Eu tive uma fase da minha vida que eu achava que era muito chato isso, sabe? Falar de céu e inferno, porque parece que é só uma tática de medo para colocar nas pessoas, para elas seguirem Jesus, para elas serem da minha religião. Mas, sendo totalmente franco com vocês, quando eu tive o meu momento de meu Deus, eu sou um hipócrita, eu percebi que existe sim um inferno, existe um céu, e eu tenho livre-arbítrio de escolher se eu quero andar com Deus, logo estarei com Ele, ou se eu não quero estar no mesmo lugar que Deus. E aí existe esse lugar preparado que é o inferno, e não é um lugar legal, não é uma festinha onde todo mundo vai ficar curtindo, como muitas pessoas falam. As pessoas aí que já tiveram um glimpse, já tiveram um vislumbre do inferno em alguma experiência sobrenatural, vão poder afirmar para vocês que não é nada bom. E Jesus mesmo fala que lá existe ranger de dentes, existe muita dor, a gente não quer para lá. Então assim, só por esse fato eu já não quero ficar longe de Deus, mas existem muitos mais benefícios em segui-lo, né? E o pessoal que eu recebi foi essa libertação, essa cura, essa restauração no meu casamento, e foi um bônus aí que Deus deu, né, por seguir Ele, mas se precisar eu dou a minha vida por Ele, porque eu já morri para mim mesmo, para que Ele viva em mim. Então, é isso, gente, é o Evangelho, tá? É o Jesus da Bíblia, não é o Jesus Nutelinha aí que a gente vê muitas vezes, eu tô falando a real para vocês. Libertação mostra o poder do reino de Deus acima das trevas e destaca a autoridade que cristãos têm em Jesus e em seu nome. Então todo esse papo de libertação, de expulsar demônios, ele não tem o objetivo por si só de ficar brincando de expulsar demônios, sabe? De ficar brincando de confessar pecado. Não, o negócio é sério. Ele mostra e destaca o poder do reino de Deus, que nós somos co-herdeiros, como a Bíblia fala, quando a gente decide seguir Jesus, sabe? Com todo o nosso coração, com todas as nossas ações, todos os nossos frutos, os frutos que vêm da nossa vida, a gente se torna co-herdeiro do reino de Deus, e esse reino vem, e aí a gente pode, por isso que a gente pode operar no poder do reino de Deus. Não é o nosso poder, mas através da gente o poder de Deus é operado, porque esse é o desejo de Deus, de mostrar o seu poder através dos seus filhos. Então é algo muito lindo, libertação é algo bom, entendeu? Não é algo ruim. Talvez seja desconfortável, pode ser, porque ninguém gosta de um demônio saindo ou de um demônio tomando conta do seu corpo, porque às vezes acontece, muitas vezes os demônios falam pela pessoa. Nem sempre é assim, tá? Às vezes tu só sente um arrepio, algo saindo, às vezes tu até não sente nada e acontece
Às vezes você tá dormindo, tem um sonho, nesse sonho você é liberto e você acorda, tipo, diferente. Meu, Deus me libertou enquanto eu dormia. Então, não vamos colocar Deus em uma caixa. Vamos entender de que quando alguém é liberto, se eu sou liberto, se você é liberto, se o meu vizinho é liberto, de fato por Jesus, sabe? Pelo seu poder do Espírito Santo. Cara, isso é algo bom, é algo lindo. Como os demônios entram ou influenciam as pessoas? Essa é a pergunta natural que a gente faz. Do tipo assim, tá, imagina, né? Esse Pablo, esse cara aí tá falando pra vocês que o buraco é mais fundo do que a gente acha, de que demônios existem, eles entram nas pessoas. E aí a próxima pergunta às vezes é, né? Tá, mas como é que esses demônios entram? Será que eu tenho demônio? Como demônios entram ou influenciam pessoas? Embora a Bíblia forneça exemplos de manifestações demoníacas, tem muito, e libertação tem muito também, ela nem sempre detalha os pontos de entrada ou causas específicas. Contudo, o pecado, as práticas ocultas, rebeldia espiritual, como a gente viu ali com o rei Saul, são temas comuns associados à influência demoníaca. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês de pecado e rebeldia contra Deus, o que fala em Efésios, idolatria e práticas ocultas. A gente vai elaborar mais essa questão, tá? Influência de gerações passadas ou consequências dos pecados ancestrais. Isso aí é o que eu chamo de espíritos malignos familiares, sabe? Eles vêm pela linhagem do pai ou da mãe, e às vezes por causa de escolhas que os nossos pais, antepassados fizeram, portas espirituais que eles abriram, e a gente muitas vezes, na maioria das vezes, não faz nem ideia do que aconteceu. Às vezes esses demônios vão pulando, eles entram na gente sem a gente perceber. Então, eu tive essa experiência ali por 2014, aonde, lembra que eu falei pra vocês que eu fui adotado? Aí eu lembro que naquela época eu fiz uma oração, inclusive foi aqui na escola de ministérios que eu fiquei um ano aqui em 2013, 2014. E aí eu falei assim, Deus, eu não sei o que meus pais biológicos fizeram, sabe? Parte de pai, de mãe. Não sei que maldição tem, só que eu não quero isso, eu quero a tua libertação, Jesus. Se tem alguma maldição, eu orando, né, do meu jeito informalzão assim, se tem alguma maldição, alguma coisa que foi feita que pode ter vindo em mim, eu não quero, me liberta, Jesus, me salva, em nome de Jesus. E eu lembro que meus colegas fizeram essa oração também para Deus, e aí tinha um deles que gritava, começou a rolar umas libertação assim, mas na época eu nem sabia o que era, né. Eu lembro que, nossa, eu fiquei pensando, o pessoal tá tendo experiências e eu não senti nada, eu não tô vendo nada. Naquela noite, eu tive uma paralisia do sono. Quem não sabe também, isso é ataque demoníaco, tá? Meu corpo travou, eu não conseguia abrir meus olhos, eu tava acordado, eu só conseguia respirar. Meu corpo começou a tremer, eu comecei a ficar, tipo assim, angustiado, o que tá acontecendo? E aí me veio o conhecimento, e esse conhecimento foi dado por Deus naquele momento, de que 3 demônios entrariam no meu quarto e tentariam me matar. Aí eu fiquei, legal, né? Tipo, o que eu vou fazer? Eu não consigo nem me mexer, eu vou morrer. E aí eu ouvi a porta abrindo, esses demônios deitaram na minha cama, a minha cama se mexeu, eles começaram a falar. Quanto mais eu consegui ouvir eles, tá, gente? Quanto mais eles falavam, eram 3. Eles falavam com essa voz, tipo, sussurrando, tipo assim, muito obscuro, muito, muito ruim. Eles falavam que iam me matar, de que eu não valia nada, que eu era um M, tipo assim, ficaram falando um monte de palavrão pra mim. E aí eu sabia, cara, que se eu falasse, tipo assim, Jesus, sei lá, sai em nome de Jesus. Se eu conseguisse falar, eles iam embora, porque esses espíritos malignos têm medo de Jesus, porque Jesus é o cara. Mas eu não conseguia falar, então só fiquei pensando, Jesus, Jesus, Jesus. Até que um ponto eu fui bloqueado de pensar. Um dos demônios estava até falando assim pra mim, nem chama ele não vai vir te salvar. Tipo, cara, se o demônio tá me dizendo que não é pra chamar Jesus, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou chamar Jesus. E aí eu fiquei pensando assim, Jesus, 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 me salva, me salva. E aí fui bloqueado de pensar. Esses demônios foram bloqueados de falar, mas eles estavam ali ainda. Eu senti essa presença maligna deles. E aí uma voz falou do céu, e essa voz veio do meu coração também. E era a voz de Jesus. E aí Jesus falou assim, eu estou aqui. E quando Jesus falou isso, na hora o meu corpo liberou. Eu consegui abrir os olhos desses demônios, eu não cheguei a ver eles. Mas eu consegui sentir no espírito que eles foram embora, tipo assim, numa velocidade da luz, sei lá. E aí meu corpo destravou e desceu no meu quarto uma paz que eu não tenho como explicar pra vocês. Essa é a paz que Jesus fala em Mateus 11:28. É a paz que transcende o entendimento humano. É a paz que só Deus pode nos dar, sabe?
E aí todo o medo saiu. Há um segundo atrás, nessa experiência, eu tava tremendo, achando que ia morrer. E no outro segundo eu tava, nossa, Deus me ama, Ele me libertou. Como Ele é bom, sabe? Então, nesse caso, esses 3 demônios que vieram me atacar naquela noite, eles eram espíritos familiares, malignos. Então é isso que eu tô falando. Nossa, eu contei toda uma história pra falar uma linha, né? Vocês vão perceber que eu tenho esse probleminha que eu fico falando demais. Rejeição intencional da vontade de Deus. Então a gente sabe que Judas, quando ele decide, eu vou trair Jesus, na hora o diabo entra nele. E eu não quero rejeitar Jesus, eu não quero que o diabo entre em mim. Então isso está registrado na Bíblia, eu só queria colocar para vocês também. Mas como é nos dias de hoje? Vamos tentar entender. Lembra que eu falei para vocês que sociedades vão mudando e esses demônios vão mudando de nome e tal? Então eu tentei colocar um pouquinho mais para os nossos dias de hoje, como pode se parecer. E tudo que eu estou colocando para vocês, obviamente, eu coloquei um embasamento bíblico para vocês estudarem depois, nos estudos bíblicos de vocês, mas a maior parte do que está escrito aqui, eu hoje já vi por experiência, tá? Então não é só mais o que eu estou lendo na Bíblia, mas por orar com pessoas, expulsar demônios dela, a maior parte do que está escrito aqui, eu já vi demônios saindo porque entraram por uma dessas portas, por um desses pontos de entrada, sei lá, ponto de acesso, abertura espiritual, pode chamar como quiser, mas basicamente quando a gente faz certas coisas, sabendo ou não, a gente pode acabar abrindo uma porta, e nessa porta pode sim um espírito maligno entrar e nos atormentar, e a gente nem saber. Então por isso que eu tô aqui falando para vocês nunca dizerem, né, que não ouviram de verdade o que é o evangelho e de como essas questões podem acontecer. Então, fé ou crença em curas que não são de Deus Pai, de Jesus ou do Espírito Santo, cara, nisso vai entrar muita coisa. A gente busca, sei lá, cura em Reiki. A Carol mencionou, né, ela tinha, inclusive, era o trabalho dela, barras de Access, sei lá, tem tanta coisa hoje em dia. A Joline compartilhou com a gente no grupo passado a questão do xamanismo, né? Que ela buscou em muitas outras fontes e tal. Eu falo com pessoas direto de várias linhas, né? De vários estudos espirituais e várias questões assim. Então, se eu fosse aqui ficar falando de cada nome do que existe hoje, nós ia ficar 1 hora só falando de nomes, né? De técnicas e de, sei lá, religiões, de qualquer coisa. Então eu tentei resumir numa frase para vocês, tá? Fé ou crença. Então quando você acredita, você bota sua fé, você acredita, coloca sua confiança em curas espirituais, curas que não é Deus vindo e curando você, não é Jesus, sabe, aparecendo para você, não é algo que ele falou na Bíblia, não é o Espírito Santo de Deus se movendo e curando, é enganação. Porque não é só porque existe um poder espiritual de que ele seja de Deus. Tem muita gente que é assim, que acha, tem gente que tá nem aí e pensa assim, não existe mais nada além do que eu consigo tocar e ver. Creio que a maioria de nós que está aqui nessa videochamada, a gente já entendeu de que existe sim muito mais do que o natural, existe um mundo espiritual, que eu acho que a maioria de nós já teve algum tipo de experiência. Mas a questão é, só porque é sobrenatural, só porque acontece, não quer dizer que vem de Deus. E é aí que a gente precisa começar a acordar e prestar atenção. A gente precisa testar os espíritos em nome de Jesus. Pensa que Jesus é esse filtro, cara. Acabei de ver a presença de Deus aqui, então acho que isso é especificamente para alguém que está nessa chamada. A Bíblia fala que não é de se admirar de que até o diabo se disfarça de anjo de luz. E o que isso quer dizer? Paulo fala isso nas escrituras, né? Paulo, um dos seguidores e apóstolos de Jesus. Que até o diabo, ele pode parecer bonitinho, ele pode emanar uma luz, então ele pode vir com um discurso de paz e amor. Até o diabo pode fazer isso. Esse não é a questão. A questão é que se a gente não anda com Jesus junto, a gente não tem discernimento e não consegue diferenciar o que é Deus e não é. Então, assim, só porque aconteceu uma aparente cura em uma das coisas que a gente faz, por exemplo, não quer dizer que está vindo de uma fonte divina, que é uma fonte de Deus. Pode ser um outro espírito enganador que está emprestando um pouquinho do seu poder, mas a conta sempre vem depois. A pessoa fica pior, ou algo na nossa vida fica extremamente bagunçado. E claro que a intenção desses espíritos enganadores é que eles querem que a gente nunca
nunca acredite de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se eu for resumir para vocês, esse é o objetivo deles. Que a gente fique longe de Jesus, que a gente não se sinta amado por Deus, que a gente fique odiando Deus, que, sei lá, que a gente viva olhando para nós mesmos, para as nossas vontades, e não entenda de fato de que Jesus está vivo e de que ele nos ama, ele existiu, ele se entregou por nós na cruz, o preço mais caro que tinha de punição no Império Romano, e depois foi ressuscitado pelo poder de Deus. Os demônios não querem que a gente preste atenção nisso. Adivinhação, divinação em qualquer área, é o que eu tô falando para vocês, né? Buscar conhecer o futuro. Então às vezes a gente vai em cartomante, às vezes a gente vai em cigana, às vezes a gente vai, sei lá, tem signos, né? A gente começa a pensar, pô, nasci nesse mês, eu sou desse signo, logo esses são os padrões de comportamento que eu terei, essas coisas que vão acontecer comigo, eu só me dou bem com esse tipo de pessoa. E assim, conforme a gente começa a acreditar nessas doutrinas de demônio disfarçadas, e eu sei que pode parecer muito duro, gente, o que eu tô falando, pode parecer muito direto, mas a gente tá num tempo do mundo, como a Sabrina começou compartilhando o sonho dela do retorno de Jesus e dessa urgência que existe, que eu não tenho mais tempo a perder, e eu sei que vocês também não têm. Então, pensa comigo, tá? Se você ainda acha que eu tô falando um monte de bobagem aqui, pensa comigo, se existe uma chance do que esse Pablo, esse cara aí tá dizendo, é verdade de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para a vida eterna, o único que pode me perdoar os meus pecados é Jesus e somente Ele, eu preciso pelo menos dar uma única chance a isso. Porque se ele tiver certo, a minha vida inteira pode mudar, a minha perspectiva de vida inteira pode mudar. Então por isso que eu estou aqui tentando, sabe, trazer esse último convite para vocês. Então, o nosso destino pertence a Deus, destino não, perdão, o nosso futuro e conhecimento do futuro pertence a Deus. Então quando a gente se sente assim inseguro, e a gente sempre se sente, para falar a verdade, né, nas áreas da nossa vida, tipo, toda uma transição profissional, eu queria muito conseguir entender para onde eu vou, o que eu faço e tal. Você tem escolhas de ir numa cartomante, em alguém, eu estou usando a palavra cartomante, mas pode ser qualquer outro futuro, e buscar sua segurança de futuro numa dessas fontes. Ou você pode dizer assim: Deus Pai, me ajuda, eu sei que você sabe as oportunidades profissionais muito melhor do que eu, você pode me encaminhar para as pessoas certas, você pode me encaminhar para o trabalho certo, me ajuda para que eu me capacite melhor, me desenvolva na área profissional que você queira. Me ajuda, Pai, eu preciso da tua ajuda. E sei lá, eu te amo, em nome de Jesus, amém. Pode ser, sabe, do coração mesmo. E aí Deus quer isso, ele quer nos ajudar. Porque ele tentou a vida inteira, se você ler a Bíblia, né, que eu falei para vocês desde o Antigo Testamento, ele tentou o tempo todo dizer assim: gente, não vai por aí, você vai se queimar. E aí as pessoas ouviam um pouquinho ele e depois pulavam no fogo, e depois jogavam seus filhos no fogo. Então assim, o ser humano não consegue, tipo, nessa era que a gente ainda tem esse véu que antecede a próxima era, que é o retorno de Cristo, até então a gente precisa depender cegamente, basicamente, de Deus. E quando eu falo cegamente, na verdade é depender na fé, é acreditar no que ele já nos revelou. E aí a gente vai conhecendo ele, vai entendendo a voz dele melhor, e aí fica mais tranquilo, né? Mas a gente sempre tem a escolha. Eu vou fazer do meu jeito, tentar conseguir a minha resposta rápida, do jeito que eu quero, para que eu possa controlar a minha vida de novo, controlar a minha situação, ou eu vou precisar confiar em Deus, e isso muitas vezes não é confortável, mas é o caminho correto. Tá? Adoração a anjos, alienígenas ou outras entidades. Hoje em dia tem religião para tudo. Pessoas que já me ouviram meu testemunho, ouviram como eu fui treinado pelo Espírito Santo, sabem que Deus me mostrou alienígenas se aproximando da Terra, só que na verdade são demônios disfarçados de alienígena. Eles vão tentar contato com a civilização, com a população, só que eles vão tentar sexualizar tudo, corromper de forma imoral as pessoas, sabe? Então, esse tempo eu realmente creio, eu tenho uma convicção pessoal de que vai chegar, porque Deus já me mostrou em algumas cenas, visões e sonhos proféticos. Então por isso que eu incluí alienígenas aí, mas adorar anjos, alienígenas, qualquer outra entidade que não seja Deus Pai, Jesus e o seu Espírito Santo, mas principalmente foca em Jesus. Foca em Jesus. Quer simplificar? Olha para Jesus e ele vai nos levar para o Pai, como a Bíblia fala. E o Espírito Santo dele vai falando com a gente e vai nos testificando para onde ir. Mas Jesus é o único que morreu pelos nossos pecados, é o único que ressuscitou por nós. Então ele é o único digno de ser
adorado. Sabe, gente, como às vezes a gente tem boas intenções e compra, por exemplo, um... Como é que é? Cata-sonho, capta-sonho... Sabe o que eu tô falando? Que vem da... Filtro dos sonhos. Filtro dos sonhos. Obrigado, Carol. Às vezes a gente acha um negócio desse bonito, né? Tipo assim, cara, que decoração interessante. Gostei. Mas o sentido por trás dele, o objetivo de quem vai a fundo em todos esses estudos espirituais e doutrinas e culturas, entende que, por exemplo, é só um exemplo que eu tô dando, um filtro de sonho, o próprio nome diz, né? A intenção dele é filtrar os sonhos para que a gente tenha só sonhos bons, não tenha pesadelos, manter esses espíritos malignos aí longe da gente. Essa é a ideia que nos ensinaram, essa é a ideia que nos passam. Só que a gente está colocando a nossa fé, tá? A confiança espiritual através do nosso livre-arbítrio, a escolha que eu tenho, de que um filtro de sonhos vai, tipo, esse objeto que não respira, que não vê e que não fala, ele vai ter, tipo, domínio sobre mim e vai ter esse poder espiritual sobre mim de filtrar os meus sonhos. Ao invés de olhar para Deus e falar, Pai, estou tendo esses pesadelos, eu não entendo porque eu estou tendo. Me liberta deles, me livra deles, eu não quero, me protege. Como a Bíblia fala, envia os teus anjos para me cuidar, Pai, em nome de Jesus, para acampar aqui ao redor. Se tem algo a ser trabalhado em mim, me revela. Se tem algo que está acontecendo, esses ataques demoníacos, esses sonhos ruins, é algo que eu estou assistindo? Talvez seja. É algo que eu estou ouvindo? Talvez seja. Me ajuda a entender, a gente depende de Deus, Ele nos protege e Ele nos livra. Ao invés de a gente colocar nossa crença em, como a Bíblia fala, né, em objetos que não veem, não respiram e não falam. Então, eu usei só o exemplo do filtro de sonho, mas, cara, cristais, várias outras coisas que às vezes a gente utiliza pro amor, né, para conseguir mais dinheiro, para prosperar. Tudo isso são essas enganações desses demônios sujos, gente. Eles são muito trouxa, eles são muito muito trouxa, ficou engraçado, né? Mas eles não têm pena de você, eles não têm pena de mim. Tudo que eles querem é nos enganar, criar 1 milhão de distrações para que a gente não perceba que Jesus é real e de que Ele é o único caminho, a verdade e a vida para Deus Pai. Tá? Você tem que entender essa mensagem que eu estou dizendo. Contato ou interação com mortos. Teve uma mãe que me mandou mensagens, ela é ali de Novo Hamburgo também, do Rio Grande do Sul. E aí isso foi, acho que foi ano passado. Ela mandou áudios, na verdade, do filho dela, endemoniado. Tipo assim, um demônio literalmente falando através do filho dela de 10 anos. Imagina. Pensa, uma criança de 10 anos com um demônio falando. E o demônio falava assim, eu vou machucar ele. Tipo assim, se referindo à própria criança de 10 anos, né? Eu vou machucar ele. Se vocês me machucarem ou encostarem em mim, eu vou machucar ele. E aí a mãe ficou desesperada. Tipo assim, não é o meu filho. E ela me mandou áudios pedindo ajuda. E aí eu fui conversar com a mãe. E antes de eu mandar os demônios embora da criança, o Espírito Santo já tinha me alertado e já tinha me mostrado em sonhos também de que a mãe estava com algumas portas abertas ali e tinha demônios atormentando ela. Então, conversando com a mãe, ela se arrependeu de pecados, ela confessou eles, ela liberou perdão para pessoas que ela ainda tinha muita raiva, sabe? Muito ódio. Então, ela teve ali seus perdões liberados, pediu perdão para Deus primeiramente por seus pecados. E aí, pá, um demônio atrás do outro saindo. E teve um dos demônios que se disfarçava da mãe falecida dela e aparecia em sonhos para conversar com ela como se fosse a mãe. Então imagina, essa mulher, ela amava a mãe dela tinha falecido, então ela tava com saudades da mãe. Quem aqui já perdeu um ente querido, você sabe o que eu tô falando. A gente sente saudade, a gente chora, o coração aperta. Então os demônios, eles usam desse leverage, dessa oportunidade para nos enganar. E eles se disfarçam às vezes de pessoas que a gente ama e que já faleceram e tentam contato, se passando pela pessoa. Eu inclusive tive uma experiência onde um demônio se disfarçou para mim quando eu era criança do meu bisavô. E aí quando o meu pai, na época, falou que não era de Deus, e meu pai fez uma oração muito simples naquela época, ele falou tipo assim, isso não é de Deus, pede para Jesus cuidar disso, ou Deus cuidar disso. E eu, na minha inocência como criança, com saudade do meu bisavô que tinha falecido, eu fiz a oração lá que meu pai tinha dito, né, tipo, Deus, me protege disso, sei lá o que. E aí eu lembro que eu tive uma visão do meu bisavô de cadeira de rodas levantando e saindo correndo, e era um demônio, ele começou a queimar. E eu fiquei,
nossa, tipo, não era o meu bisavô, era um demônio. Inclusive, eu tinha até quase esquecido disso, que bom que eu falei pra vocês. Mas então os demônios, eles se utilizam de todas essas bagunças aí, né? De todas, não bagunças, perdão. Se utilizam da dor da nossa saudade pra nos bagunçar, pra nos confundir, pra que a gente fique preso nessas emoções com eles, se relacionando com eles, e o nosso foco não volta pra Jesus. Porque quando a gente tá com saudade, o que Deus quer que a gente faça? Mateus 11:28. Chega e fala para Jesus: Jesus, esse fardo tá pesado, meu coração tá doendo, conforta o meu coração com o teu Espírito Santo. Ou você pode falar com o Espírito Santo, consola meu coração, Pai, eis-me aqui, me ajuda, tá doendo o coração, tira de mim essa dor. E aí Deus vem, ou a gente ouve uma música, conversa com Deus, e Ele vai curando o nosso coração de fato. E aí a gente fica melhor, ao invés de ficar preso nessas amarras emocionais do passado e nesses sentimentos ruins só de solidão, sabe? De abandono, de não arrependimento, de... Esqueci a palavra que eu ia falar. De culpa, né? De culpa que leva à vergonha no futuro. Tá, onde é que eu parei? Mortos, cultivo de ódio, raiva, inveja e falta de perdão com outras pessoas. Isso aí eu já falei pra vocês e tá na Bíblia inteira. Jesus fala, inclusive, se você não perdoar o seu próximo, Deus não vai te perdoar, porque Deus te perdoou de algo muito maior que você devia por causa do preço do seu pecado. Então, como que você pode exigir justiça própria em relação a alguém quando você que tinha uma conta enorme com Deus, foi perdoado de graça por ele? Então, Jesus usa essa analogia do rei. Eu não vou falar toda a analogia, você pode ir na Bíblia e olhar por causa do tempo. Mas basicamente ele fala que um rei perdoa a conta de alguém menor, de um de seus servos ou alguém que morava no reino. E essa pessoa foi liberta dessa conta, tipo assim, exorbitante. Só que tinha outra pessoa que devia uma certa quantia de dinheiro para esse cara. E esse cara não perdoou a pessoa como o rei perdoou ele. Ele exigiu que a pessoa pagasse ele, ou até bate nele, joga ele na cadeia. Não lembro exatamente como é que é. Mas o ponto de Jesus Deus perdoou vocês de uma conta espiritual muito maior. Então vocês têm o dever de perdoar o próximo também. Amem ao próximo como eu vos amei. É o que Jesus diz. E às vezes a gente quer justiça própria. A gente quer que a pessoa pague caro pelo que ela fez. E a justiça é de Deus. Às vezes a gente não entende, mas o que Deus nos chama a fazer é perdoar, é amar, inclusive orar pelos inimigos, para que eles sejam abençoados, para que eles conheçam a verdade, para que eles se arrependam dos seus pecados, e torcendo para que um dia eles estejam no céu conosco também, né, com todos aqueles que estão em Jesus. Então chegará o dia em que essa justiça que a gente quer agora acontecerá, porque Jesus virá e ele reinará sobre todos os povos. E esse é o retorno de Jesus que a gente espera, tá, gente? É a promessa que tá na Bíblia, que ele tem mostrado para nós em sonhos e visões, e tá escrito. Então, o que a gente precisa fazer é confiar que ele fará a justiça. Ele é Deus e não eu. Ganância, imoralidade sexual, automutilação, tentativas de suicídio, incluindo abortos, o que é um assunto na nossa sociedade muito polêmico, que acaba indo para política, mas eu não quero falar de política, eu quero falar de Jesus, eu quero falar do reino de Deus. Então eu já expulsei demônios que entraram nas pessoas por causa de não só tentativas de aborto, mas de aborto de fato de seus bebês. E até teve uma mulher que a mãe tentou abortar ela, e a mãe nunca contou isso pra filha, né? A mãe tentou abortar ela cresceu, nunca soube dessa história, e numa dessas que os demônios estavam saindo dela, e eu tava ali fazendo a libertação, um demônio específico não queria sair. E aí eu fiquei tipo assim, cara, ele não quer sair, tipo, ele não tava saindo e eu tava mandando embora, então não fazia sentido nenhum, porque os demônios têm que ir embora em nome de Jesus, né? Então por que esse demônio tá ali? E aí o Espírito Santo abre uma visão pra essa mulher, mostrando de que a mãe dela tentou abortar ela, e naquele momento houve um sentimento tão forte de rejeição nela, mesmo ela sendo um bebezinho na barriga da mãe, no ventre, de que essa rejeição permitiu que esse demônio entrasse nela e ela nem sabia. E aí, olha como Deus é bom, revelou pra ela porque ela se entregou a Deus, e aí ela liberou perdão pra mãe dela sobre algo que ela nem lembrava, não fazia ideia. E aí ela, enfim, aquele demônio saiu dela, eu mandei embora, ele foi embora. Alguns outros pontos de entrada. Depois vocês leem isso, tá? Na Bíblia, as referências que eu botei, falem com Deus, mas eu vou acelerar demais agora
abuso de drogas ou álcool, isso pode abrir portas também. Pornografia e masturbação, como eu falei pra vocês, era a vida que eu vivia. Práticas de nova era, leitura de tarô, astrologia, horóscopo, yoga, técnicas de meditação, mediunidade, quando se procura conhecimentos através de um médium, né? Rola muito isso hoje em dia em diversas religiões. Então isso tudo são esses caminhos safados que o inimigo criou para nos enganar na nossa boa intenção, às vezes. E ele se disfarça e a gente acaba recebendo esses espíritos malignos muitas vezes e a gente não faz ideia. Então muito cuidado, bruxarias, feitiços, manifestações. Para quem conhece meu testemunho sabe que Deus me mostrou o coração dele por bruxas e bruxos e até satanistas, tipo assim. Isso era algo que no passado, como crente, eu tinha muito medo. Eu ficava assim, eles lá, eu aqui, né? Cada um no seu mundo vivendo sua vida. Mas quando eu me arrependi dos meus pecados, o Espírito Santo começou a falar comigo em sonhos. Ele me mostrou o coração de Deus por essas pessoas que estão buscando a Ele, mas estão buscando a Ele em lugares errados. Elas não sabem que elas estão sendo enganadas. E aí Deus me mostrou, Pablo, você tem que ir lá, tem que anunciar o Evangelho, você precisa falar da verdade de Jesus. E aí as pessoas vão ser curadas, vão ser libertas desses demônios e vão de fato receber a salvação para a vida eterna. Então esse é até um dos motivos pelos quais eu estou aqui hoje falando com vocês. Tipo assim, sou casado, tenho minha vida, eu tenho uma rotina louca aqui de trabalho voluntário. Então a minha carne muitas vezes não quer, tipo assim, ficar numa videochamada agora por 4 horas. Quando eu podia, sei lá, estar dormindo, descansando ou até falando com Deus. Só que Deus me deu uma missão e é por isso que eu tô aqui. Até o meu último respirar eu vou carregar essa missão até Ele me arrebatar, até ir além se Ele quiser. Enfim, porque Ele é Deus e eu não sou, como eu já falei pra vocês. Mas eu estou aqui para justamente alcançar qualquer coração que queira se entregar para esse Jesus que me salvou. Então é por isso que eu estou aqui. Jesus ama todas as pessoas, então Ele quer nos salvar, Ele quer nos chacoalhar para que a gente perceba de que Ele é real e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E existe muito poder sim, mas é poder que emana dEle, que vem dEle. Então música que ensina de forma oposta ao coração de Deus. Cara, às vezes a gente fica preso numas letras de música, cantando um monte de bobagem, de rejeição, de dor de cotovelo, né? Sei lá, cara. A gente fica nessas doutrinas. Toda música tem uma mensagem, tem uma letra. Tudo que tem uma letra comunica algo. Então está nos afirmando algo dentro da nossa alma. Os olhos são portais para a alma, os ouvidos são portais para a alma. A gente sabe disso, Jesus fala sobre isso. Então, quando a gente ouve uma letra que fica nos puxando para baixo, que fica nos deixando tipo preso no mesmo lugar, a gente vai ficar nesse ciclo e acaba indo contra o coração de Deus, contra a bondade dele, contra a amizade com ele, sabe? Contra a paz que só ele dá, que transcende o entendimento humano. Então preste atenção nas letras que você está ouvindo. Eu não estou dizendo que toda música é demoníaca, não. Eu estou dizendo que você precisa saber o que você está ouvindo e pronunciando com seus lábios, pois a palavra tem poder. Então eu, pessoalmente hoje, eu curto só adorar a Deus, entendeu? Cantar músicas a Ele, que me colocam mais perto dele. Essa é a escolha que eu fiz. Então preste atenção aí do que você tem se alimentado, tá? Filmes de terror, vídeos assustadores. O filme de terror, ele injeta esse medo. E aí a gente busca entretenimento pelo medo, né? Pelo susto. A gente começa a alimentar isso e isso acaba distorcendo a nossa alma, a nossa cabeça, a nossa perspectiva do mundo espiritual. A gente começa a ficar... Essa é a melhor palavra que eu posso definir, tá? Para essa questão. A gente acaba ficando dormente para as questões espirituais de Deus. Porque o medo, ele vem nos cegando. E aí quando a gente está no momento de libertação, a gente fica morrendo de medo porque a gente foi ensinado e doutrinado a ter medo. Então tome muito cuidado com isso. Traumas e abusos. Gente, tomar uma aguinha. Mas essa parte de trauma e abuso é muito forte. Me dá uma raiva justa, uma raiva pura. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Me dá uma raiva do diabo quando eu lido com situações assim. Até agora eu falei muito de pecado no sentido de escolhas que a gente faz, legalidades que a gente dá no mundo espiritual e, sabendo ou não, a gente abre essas portas e esses demônios entram, né? Beleza. Mas tem um outro lado que eles entram também, além das maldições hereditárias. Traumas e abusos. Gente,
tem muita gente que é abusada sexualmente, verbalmente ou fisicamente. Tipo assim, tortura, e isso tudo gera um sentimento tão ruim de rejeição, de abandono, e até de ódio contra essas pessoas que nos machucaram, sabe? Porque a gente fica desesperado e é natural até se sentir assim. Então, assim, às vezes as pessoas fazem coisas conosco que a gente não escolheu que acontecesse. Às vezes as pessoas, na sua maldade, na sua cegueira, ou até com intenções ruins, elas fazem essas coisas que, sei lá, desfragmentam o nosso coração, quebram em pedaços, e aí a gente cresce com essa dor, com essa vergonha, com essa. Às vezes a gente até acha que foi culpa nossa que tal coisa aconteceu. Ou as pessoas nos abusam e falam que a culpa é nossa. E a gente cresce nesse tipo de ambiente, nesse tipo de sofisma e mentira. E aí esses demônios conseguem entrar por essas dores muitas vezes, sabe? Por essa raiva, por esse ódio. Só que Deus é tão bom que ele nos liberta disso. Quando a gente escolhe perdoar essas pessoas, por mais que perdoar não é concordar, né? Lembrando para vocês, perdoar é a decisão de dizer: Deus, essa pessoa não me deve mais nada e eu não vou fazer justiça do meu jeito contra ela. Tu farás justiça do teu jeito. Então eu libero essa pessoa, eu perdoo ela, porque quando a gente perdoa o outro, a gente que é livre. E aí com isso a gente recebe o perdão de Deus também, que é algo lindo e maravilhoso e que quebra as correntes. Aqui na escola de ministérios, onde eu tô, gente, direto a gente trabalha com traumas, abusos, e a quantidade de pessoas que compartilham pela primeira vez algo que aconteceu na infância, sabe? Ou uma vez aí no Brasil, em Pelotas, uma senhora de mais de 70 anos compartilhou com a gente uns abusos que ela sofria. Tipo, gente, é forte o que eu vou dizer, tá? É real isso. Eu tava ali num culto e tal, e anunciei as boas novas do reino de Deus, que nem eu tô fazendo pra vocês, e abri o microfone e falei: quem quiser confessar pecado, quem quiser compartilhar algo, fica à vontade, e o poder de Deus vai vir. Vamos se importar com a opinião de Deus e não com a nossa própria. E aí vem essa senhorinha de mais de 70 anos e ela fala: quando eu era criança, a minha mãe me forçava, me levava para uma casa de um homem lá, eu era abusada sexualmente, ela me amarrava, tipo assim, a própria mãe forçava a filha a ser abusada. É algo que não entra na cabeça. É tipo assim, o nível de maldade, de podridão, de escuridão nessa situação é difícil de entender. A gente não tem como entender, na real. Só lendo Efésios 6:12 a gente entende. Mas quando ela falou isso, gente, ela, tipo assim, falou isso, eu botei a mão na cabeça dela, eu comecei a chorar, né? Eu falei: em nome de Jesus. Não foi culpa dela, né? Eu falei: em nome de Jesus, todo espírito maligno que entrou por causa dessas experiências aí sexuais, dessa podridão, dessa rejeição, dessa dor, que saiam dela em nome de Jesus. E aí ela caiu pra trás e começou a tremer, caiu no chão, alguém segurou ela. E ali começou a sair, ela começou a receber essa libertação de Deus e, enfim, o Espírito Santo veio e encheu ela. Foi maravilhoso, mas é muito triste como que esses demônios nos enganam e entram através desse tipo de dor e rejeição, sabe? Mas Deus é fiel para nos libertar, nos curar e nos salvar. Essa é a mensagem que você precisa entender hoje à noite, tá? Jesus pagou o preço de cruz para que a gente pudesse receber o amor de Deus Pai e para que a vergonha fosse removida, a dor fosse removida. Rejeição intensa, ali tem um salmo muito bonito que fala sobre isso. Sintomas de um possível domínio demoníaco. Preste atenção, tá? Eu quero que você olhe para a sua vida nesse momento. É saudável que todos nós olhemos para nós mesmos nesse momento. Automutilação, se é algo que você faz com consistência. Explosões, acabei de ver a luz de Deus. Então eu acho que tem alguém aqui que já sofreu ou sofre com automutilação. Quero que você saiba que Deus vai te encontrar essa noite se você quiser e se você se entregar. Continuando, explosões violentas, sabe, de raiva e tal, isolamento, você não gosta de estar com ninguém, nem com família, nem no trabalho e tal. E eu não estou dizendo de ter um tempo saudável, sozinho, porque todos nós precisamos de privacidade, precisamos, né, ter um tempo aí para colocar a cabeça em ordem, é saudável isso. Eu estou dizendo, tipo assim, se a sua vida é isolamento total, você não tá perto de ninguém te conhece de verdade, sabe, suas amizades são muito superficiais, tem que cuidar porque pode ter aí um espírito tentando te influenciar nessa área de isolamento para que você fique sem esperança nenhuma e acabe acreditando que Deus não te ama. Mutismo, cegueira, paralisia ou outro distúrbio físico crônico sem causa natural
pode ser sinal de um demônio, de um ataque de algum demônio, de algum feito de algum espírito maligno. Ali em Mateus tem várias histórias sobre isso, de como Jesus curava essas pessoas. É algo muito lindo, muito maravilhoso. E deixa eu fazer um grande parênteses para vocês. Com tudo que eu estou falando aqui, vocês precisam ter maturidade e sabedoria, tá? Nem tudo é demônio, nem tudo é demônio. Tem algumas doenças que não são demônio e as pessoas têm, mas de qualquer forma, nós temos que correr para Deus para receber a cura. Então, assim, se é demônio ou se não é nessas questões às vezes de cura, a gente precisa primeiro entender se a gente está fazendo algo errado, se a gente pode melhorar. Por exemplo, se eu correr agora uma maratona e eu não treinei, né? Tipo 42 quilômetros. Cara, eu posso ter um músculo rasgado, eu posso quebrar um osso, sei lá. E tipo assim, não tem nada a ver com demônio, não tem a ver com Deus. É tipo algo que eu fiz, uma consequência humana que eu tô colhendo disso. Ou se, eu como só processado, só açúcar, só porcaria, eu vou, obviamente, né, ganhar mais peso, minha saúde vai ficar mal, vou ter disposição ruim. Então, a Carol trabalha com nutrição, né? Então, ela sabe muito bem dessas questões. Não é demônio, é tipo assim, eu tô comendo um monte de besteira, não tô comendo os alimentos que Deus fez, que Ele nos deu, que nutrem o corpo. Então, você precisa olhar para você e entender, realmente, nessa área eu tô pisando na bola. Agora, tem outras questões que a gente não entende. Tem questões crônicas, como a Bíblia fala. Tem questões que nem... Tipo, por exemplo, uma vez uma mulher veio falar comigo, e ela tava com câncer. E aí, ninguém sabe da onde veio o câncer, como que apareceu, não tem nem histórico familiar. Então é tipo assim, estranho esse câncer. E aí eu trabalhei com ela, perdão, tudo que eu tô falando pra vocês, tudo que Jesus ensina na Bíblia. Ela foi nesse processo e depois eu mandei embora um demônio que tava colocando câncer nela. Em fé eu falei, né? Tipo, o espírito maligno colocando câncer, sai em nome de Jesus. E aí eu fui pra minha cidade, acho que 1 mês e meio ou 2 meses depois eu voltei pra essa cidade onde eu tinha ministrado aí com essa mulher, eu e minha esposa Natália, né? A gente tinha ministrado ela. E aí ela sobe lá no palco da igreja e dá o testemunho que fez exame e está totalmente curada de câncer. Tipo, glória a Deus! Ele libertou e de fato era um demônio que estava causando aquilo. Mas, por exemplo, o meu pai hoje, ele está com câncer, está passando por isso. Eu oro com ele está entregue a Jesus. Então a gente não compreende às vezes, porque às vezes sim, há essa cura, às vezes não. Mas o meu trabalho, Pablo, como filho de Deus, como seguidor de Jesus, é confiar nele e continuar me movendo em fé de acordo com a palavra já revelada dele. Marcos 16:17. Aqueles que acreditarem em mim, em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, ressuscitarão os mortos. Então, Jesus faz essa promessa e só cabe a mim acreditar, confiar e me mover. E mesmo quando eu não entender, eu não quero duvidar dele. Certo? Então, lembrando, tudo que eu tô lendo, você precisa buscar em Deus e andar em fé. Convulsões, quedas repentinas, comportamento destrutivo, aconteceu ali na Bíblia também. Falar em diferentes vozes, especialmente vozes que expressam conhecimento demoníaco, hostilidade para com Deus. Medo ou ódio da santidade de Deus, tipo assim, vem uma raiva quando fala de Deus ser santo, isso pode ser um sinal. Forte resistência à oração ou libertação. Tem gente que, tipo assim, é muito, muito contra a libertação. Não existe demônio. Tipo assim, eles não entram nas pessoas, não tem como. Então, não tô falando só de uma descrença do tipo, não sei se é real, quem sabe quem sabe não é, sabe? A pessoa tá totalmente, tipo assim, fechada e com raiva. Pode ser sinal de um espírito de anticristo, um espírito maligno influenciando essa pessoa também. Viver em ambientes isolados, como eu falei antes, ou sujos e evitar a comunidade ou a família. Mais uma pessoa? Mais uma. Vamos lá! Isso aí, a Carol é a grande evangelista, né? A Carol Marques. E bem-vinda, Carol P. Você é convidada de uma amiga, não fui eu que chamei. Achei que era sua convidada também. Mas bem-vinda. Está tocando os corações. Olha aí, coisa boa. Beleza, seguindo, gente, outros sintomas, né? Envolvimento ou comportamento imoral, especialmente se for compulsível, questões sexuais, incontroláveis, vícios, instabilidade emocional, pensamentos atormentadores, mudanças repentinas de humor. E, gente, eu não tô falando, de novo, sei lá, você tá passando ali pela TPM, né? Às vezes dá uma mudança. Eu sou casado, gente, eu sei como é que é. Não tô falando que isso é demônio, tá? Mas eu tô falando, você tá
um segundo falando com alguém normal, de repente vem uma raiva absurda, dá uma mudança de humor extraordinária, não tem explicação, pode ser um sinal de um espírito maligno também. Raiva incontrolável era o que eu tinha. Envolvimento ou prática de atividades ocultas, como leitura da sorte, eu já falei disso, né? Adivinhação, contato com espíritos. Múltiplas personalidades distintas, vozes falando através de uma pessoa ou vozes na sua cabeça. Gente, quando eu ensinei sobre essa parte na sexta-feira aqui na escola, teve um aluno depois que veio falar comigo, ele começou a chorar. E aí ele contou que desde que ele é criança, ele tem pensamentos muito sujos, muito sexuais, tipo assim, coisas que ele nem sabia que existiam, começava a passar na cabeça dele. E ele cresceu a vida inteira com culpa, achando que ele era a pior pessoa do mundo, que ele era o cristão mais sujo que existia, se sentindo indigno de estar com Deus. E isso acarretou vários outros problemas sexuais na vida dele. E aí pela primeira vez ele percebeu, depois desse ensino, talvez não seja eu, talvez seja um demônio que, sei lá, veio pelo meu pai ou algo assim, que entrou em mim. E aí ele se arrependeu dos pecados. Quando ele não confessou, mas compartilhou isso, eu olhei no olho dele e eu falei, em nome de Jesus, espírito maligno que está causando esses pensamentos, esses tormentos, desde que fulano é criança. 3, 2, 1, fora. Na hora, ele começou a gritar. E ele caiu de joelho no chão e o espírito maligno saiu dele. Então, tipo assim, Deus é muito bom porque ele nos liberta disso tudo. Mas a gente precisa olhar para nós mesmos agora e tentar entender, nessa área, quem sabe eu abri porta, eu dei legalidade, eu quero, você precisa decidir se você quer, ninguém é forçado, tá? Eu quero confiar em Deus, eu quero confiar em Jesus. Vamos lá, e se tem algo tem que sair. Então é muito bonito, sabe? Vem depois a alegria, vem a liberdade, é algo muito bom. Eu coloquei aqui alguns outros sintomas. Eu podia encher esse bagulho aqui, essa lista, esse slide, mas por causa do tempo eu não consegui terminar. Mas isso são experiências que eu já tive expulsando demônio de outras pessoas. Pesadelos frequentes pode ser um sinal que você está sendo atormentado por um demônio, paralisia do sono. Eu tive inclusive isso. Muitas pessoas acordam no meio da noite com literalmente um espírito, um demônio sentado no peito. Ou o corpo trava, mas daí você consegue ver com o canto do olho alguém caminhando no quarto. Isso é mais comum do que você acha, tá? Acontece com muitas pessoas. E isso são sim ataques demoníacos, porque tem alguma coisa aí que a gente precisa tratar, entregar para Deus, se arrepender, ou simplesmente quebrar qualquer missão de um espírito maligno familiar. Você não consegue ler a Bíblia ou orar. E de novo, eu não tô falando de preguiça, eu não tô falando tipo assim, você tá escolhendo assistir YouTube e não tá lendo a Bíblia, por exemplo. A gente tem que ter responsabilidade sobre nossas escolhas, como a gente usa o nosso tempo, né? Então, de novo, sabedoria, tenha maturidade. Não é disso que eu tô falando, não. Tem gente que ama quando eu falo disso, porque daí bota só a culpa nos demônios. Os demônios são assim, eles me forçam a fazer isso, sei lá o quê. Nem tudo é demônio, você precisa trabalhar o seu caráter, você precisa crescer. Mas tem vezes que as pessoas não conseguem, tipo assim, pega a Bíblia, não vai, tipo assim, eu não consigo, fica embaçado, algo sobrenatural acontece, ela não consegue orar para Deus, para Jesus Cristo, tá, especificamente, ou ler a Bíblia, pode ser um sinal de um ataque demoníaco aí. Você vê sombras em movimento com frequência. Já fui visitar uma família que a criança via sombras na parede, então rola muita coisa desse tipo. Como se livrar de demônios? Agora vem a parte boa, minha gente. A Bíblia está cheia de escrituras, de versos, de registros afirmando a verdade de quem Jesus é. Então eu peguei aqui só uma parte, tá? Em que Paulo fala sobre Jesus. Ele fala o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Eu amo essa parte, gente. Que é o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, somos nós, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos uma afirmação, é uma revelação e a gente pode acreditar ou não. E eu escolhi acreditar, mudou minha vida completamente. A afirmação é a seguinte: Jesus veio, viveu uma vida santa que nós não conseguimos, porque ele não tinha pecado, ele se entregou pelos nossos pecados,
Ele morreu morte de cruz, mas ressuscitou dos mortos, foi ressuscitado pelo Espírito Santo que veio de Deus Pai. E aí, por causa disso, Deus deu o título a ele, que é o título sobre qualquer outro título. Então, gente, isso tem que nos trazer esperança. Não interessa o nível do demônio. Tem gente que gosta de focar em hierarquia, níveis de demônio. Eu gosto de manter simples. Simples como a Bíblia fala, simples como Jesus ensinava. Gente, não interessa o nível do demônio, a hierarquia. Ninguém é mais forte que Jesus. Não existe, tá? Nos céus, na terra e debaixo da terra ou no fundo do oceano. Não existe ninguém mais forte que Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o nosso Rei. Então, ele pode nos libertar. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei qual é o tormento talvez que você está tendo, mas eu quero que você tenha esse convite, eu quero te fazer esse convite de colocar sua fé em Jesus e acreditar que ele é o soberano e que ele pode te libertar hoje à noite, tá? Então começa por aí, tá? Como se livrar de demônios? Olhos em Jesus, começa olhando para ele. Eu botei ali tipo uns passos práticos, eu não quero que vocês criem um ídolo ou um super método do que eu fiz aqui, porque o que vai te salvar, o que vai te libertar, o que vai te curar não é o método, não é a listinha que o Pablo fez. O que vai te libertar e curar é Jesus Cristo, a autoridade dele e o poder do Espírito Santo. Pelo amor do Pai, né? Então eu coloquei só uns passos aí que pode nos ajudar talvez a organizar nossa cabeça na hora que a gente for falar com Deus ou orar. Então, como eu começo normalmente? Eu encorajo as pessoas a falarem com o Espírito Santo de Deus, a falarem com Jesus. Jesus, me ajuda a identificar o que eu preciso confessar ou compartilhar, sabe? Tem alguma área da minha vida aí que eu tô preso. Então, primeiro a gente ora, e orar, gente, é simplesmente falar com Deus. Fecha o olho e fala, Deus, Jesus, foca em Jesus. Jesus, me revela, eu estou sendo orgulhoso em alguma área da minha vida ou eu abri portas que eu não deveria ter aberto. Me lembra, traz a memória, porque daí eu vou renunciar a elas, eu vou confessar elas. E aí você fica em silêncio e presta atenção no que vai vir à memória, tá? Então, ali não era para ser número 2, era para estar junto com 1. É só um exemplo, tá? Então ignora o número 2 ali. Confessar pecado, falta de perdão, ou compartilhar traumas e abusos, que nem eu falei para vocês que um aluno fez aqui e foi libertador. Ou cancelar missões de espíritos familiares, que daí você faz totalmente na fé muitas vezes. Tipo assim, que nem eu, né? Não sei da minha família biológica que aconteceu ou não, mas eu quero ser livre. Então, em nome de Jesus, todo espírito familiar, eu cancelo sua missão contra a minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Simples assim. Ou às vezes você vai olhar para sua família e você vai perceber um padrão. Poxa, todos os homens da minha família, eles são presos em drogas, em álcool. Ou todo casamento das mulheres da minha família acaba em divórcio. Se você olhar para trás, talvez se você tem conhecimento, né, do seu passado, as gerações que vieram antes de você, tenta observar, talvez tenha algum padrão. Todo mundo na minha família tem câncer. Ai meu Deus, eu vou ter câncer também. Se você notar algum padrão assim, pode ser um espírito familiar que tá tipo pulando de geração em geração e causando esses tormentos, essas doenças nas pessoas. E aí você corta em nome de Jesus e ele é fiel, ele nos liberta e nos salva. Então assim, pede ao Espírito Santo uma ajuda para identificar o que está acontecendo em você e trazer a memória. Então você conseguiu identificar? Lembrou de alguém que você não liberou perdão ainda? Você conseguiu lembrar? Então vamos orar a Deus e pedir que Ele nos perdoe. Então o segundo passo que está como 3 ali, mas é para ser 2, tá? É orar a Deus Pai e pedir perdão. Pai, me perdoa pela falta de perdão. Me perdoa por manter raiva e usar a raiva como um escudo para proteger a minha vergonha. Pai, me perdoa por imoralidade sexual, por ficar assistindo pornografia, me masturbando. Então, ou me perdoa por ser ganancioso e não confiar que você vai prover para minha vida. Então, tem várias coisas que podem acontecer aí. Cada um é diferente, né? Mas é importante você identificar com o Espírito Santo e aí pedir perdão para Deus Pai em nome de Jesus. E a Bíblia fala que quando a gente confessa os nossos pecados um para o outro, para quando a gente pede perdão para Deus, ele apaga o passado. É como se Deus é tão poderoso, olha que loucura, ele é tão poderoso que ele pode escolher esquecer de algo. Então quando a gente pede perdão de coração em nome de Jesus, ele perdoa de forma que ele escolhe esquecer do que aconteceu. Então se a gente pediu perdão para Deus, realmente mudou os nossos caminhos, não volta para os velhos caminhos, para a velha vida, Deus nos perdoou. Então a única voz que fala ao contrário,
ou é a voz de Satanás nos condenando, só que, como a Bíblia fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu me arrependi dos pecados, Deus me perdoou, Ele me ouviu. Então, o diabo está falando comigo, me acusando, ou eu estou sendo muito duro comigo mesmo, mas eu já fui perdoado e eu não vivo mais a mesma vida que eu vivia antes, eu não faço mais aquelas coisas que eu fazia antes. Então eu estou bem, você precisa ter fé que Deus te perdoou, tá? Mas você precisa mudar de coração também. Próximo passo, esse aí eu gosto, tá? Faça uma declaração de renúncia através do seu livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu pedi perdão para Deus em relação à masturbação, pornografia e raiva. Ele me perdoou. Eu gosto de fazer esse statement, tipo assim, essa afirmação no mundo espiritual, para todo mundo me ouvir. Anjos, demônios, todo mundo tem que me ouvir. Aí eu falo, eu renuncio a assistir pornografia, eu renuncio me masturbar, eu renuncio utilizar da raiva como minha proteção, em nome de Jesus. Então eu estou falando isso através da minha escolha, ninguém me forçou, através do meu livre-arbítrio. Isso gera um impacto forte no mundo espiritual, é muito legal. Deus me perdoa, eu deixo claro que eu sou de Deus e de que eu renuncio as coisas que eu fazia e vou confiar em Deus a partir de agora. E aí o outro passo, gente, é simplesmente mandar embora se existe algum demônio que entrou por causa dessas escolhas, por causa dessa falta de perdão, sabe? Por causa desses enganos que a gente acredita muitas vezes. E assim, às vezes tem demônio, às vezes não tem, não sei como funciona. Eu sei que demônios não são como Deus, eles não conseguem estar em todos os lugares. Eles são seres individuais que estão condenados para a próxima era, como vocês sabem, se leram Apocalipse já, né? Ou até Mateus. Mas a questão é, quando a gente abre uma porta, há uma possibilidade de um demônio entrar. E se entrou um demônio em mim, por alguma porta que eu abri, cara, eu não sei você, mas eu não quero eles. Então eu sempre me entrego, eu falo, Jesus me limpa, me liberta e pá. E muitas vezes saem os demônios, às vezes eles falam, às vezes a gente só sente o corpo tremendo, às vezes a gente fica tossindo um monte nessa hora. Eu tava numa libertação, eu e a Natália, há pouco tempo, e quando a gente mandou o demônio embora, o espírito maligno embora, depois do processo de perdão e tal, a menina começou a tossir muito, tipo, engasgar, quase vomitar, às vezes vomita. Então o corpo reage de formas diferentes quando esses demônios estão saindo, e Deus é maravilhoso. E eu botei o último passo ali, comemore com alegria, você é livre. Uhul! Fui liberto e agora... Gente, Mateus 12 fala sobre quando uma pessoa é liberta, quando o espírito maligno sai. Você não pode simplesmente pensar assim, legal, um trabalho espiritual foi feito na minha vida, tô bem, tô tranquilo, então eu posso viver a vida do mesmo jeito que eu estava vivendo. Aqui, Jesus está falando o seguinte, se você foi liberto, você não pode deixar o seu coração vazio, a sua casa vazia. Você precisa estar em comunhão com Deus, leia a palavra, sabe? Ora, conversa com Deus, construa, desenvolva, nutra esse relacionamento com Deus. E aí quando o demônio tentar voltar, ele vai ver que o Espírito Santo está ali de fato. Não tem como eu ficar entrando nessa pessoa. Então é importante você não só receber a libertação, ter um demônio expulso e continuar vivendo da mesma forma. Tipo, a Bíblia fala aqui, e a Bíblia na verdade é Jesus falando nessa parte. Jesus fala, se você continuar do mesmo jeito vai acabar ficando pior. Inclusive é o que ele fala aqui em João também. Ele cura um rapaz... E aí ele encontra esse rapaz depois e ele fala, veja, você está bem novamente, agora pare de pecar ou algo pior pode acontecer com você. Então a gente precisa ter responsabilidade. Fui liberto, fui curado, tipo, glória a Deus, obrigado. Pai, você teve misericórdia de mim. E aí você começa a andar com Jesus de uma forma muito próxima, porque ele vai te proteger, ele vai te ajudar nesse processo. E aí esses demônios não tem como voltar, a não ser que você abra uma oportunidade. Porque pensa, todos nós temos livre-arbítrio. Então eu posso até me chamar de crente, cristão, apóstolo, pastor. Eu posso me chamar do que eu quiser. Eu posso ser líder de louvor, posso ir na igreja todo domingo, posso até ler a Bíblia todos os dias. Mas eu tenho, como um ser humano, ainda vivendo nessa era aqui, eu tenho o livre-arbítrio. Eu tenho a escolha que Deus me deu. Porque o amor não controla. O amor deixa livre para escolher. Então Deus quer que a gente escolha ele ou não. E aí eu posso me chamar do cara mais crente do mundo, mais seguidor de Jesus do mundo, mas e se eu for no meu quarto agora assistir pornografia e voltar para os velhos caminhos? Então assim, os demônios, gente, o diabo, os demônios, eles estão nem aí do que tu se chama, do que tu fala, ou até dos ritos que tu faz. Se você abrir uma porta, através da sua escolha, eles vão entrar, possivelmente. Acabei de ver a presença de Deus, então essa palavra também
provavelmente cirúrgica para um de vocês que está me ouvindo hoje. Se você já está convicto aí de algum pecado, de alguma coisa, receba a libertação, dependa de Deus e não volte para os velhos caminhos, tá? Acabei! Ei, Deus realmente te ama!